Então, boa noite. Estamos aí, mais uma reflexão aí, trazer mais uma reflexão, aquilo que eu creio que Deus tem falado no meu coração também, né? Apesar de lutas e vitórias, talvez apesar da nossa imperfeição, mas Deus ele tem falado. E muitas vezes se a gente buscar, nos pegar, se aproximando de Deus em oração e buscando pela tua palavra, ele vai falar, né? Hoje o que eu tenho pensado assim, até compartilhei na minha rede social, que tem muita gente vestindo uma capa de santidade, mas que na verdade tem destilado ódio. Na verdade, isso falou comigo, eu deixei como uma reflexão, né? Porque essas pessoas talvez ela pode ter um coração sujo. Tem pessoas que ela tem vestido uma capa de santidade. Eu creio que Deus transforma o caráter do homem. Eu vejo isso em minha vida. Claro que a perfeição e ninguém é santo, só Jesus foi santo. A santificação, como se diz, é um processo, né? Eu sei que é um processo, mas tem pessoas que elas estão tentando talvez barganhar com Deus, negociar, talvez para conseguir alguma coisa dentro da igreja. Ela tem vestido uma capa, né, de santidade, mas o coração, o seu coração muitas vezes é uma podridão, né? Está sujo. E que nós, então a gente devemos estar atentos, vigilantes a quanto a isso, né? E também eu me peguei pensando também em relação ao Evangelho e tudo aquilo que a gente tem aprendido, que nem eu falando assim, que pessoas vestem uma capa de santidade, é pela aquela questão até da doutrinas de muitas igrejas, né, que exigia a pessoa andar de tal maneira. Então a pessoa entra de um dia para outro dentro da igreja. Vou dizer que aconteceu até isso comigo, porque eu sei que foi um processo longo para minha transformação e a mudança do meu caráter dentro da igreja. E muitas vezes com muitas pessoas vai ser assim, né? Quantos pastores às vezes têm escandalizado o evangelho de Deus, mas eles não são exemplo para nós, né? Até eu postei alguma coisa assim, um conhecido meu aí, que já foi irmão de igreja meu aí, falou: não, irmão, mas isso é místico que aconteça. Eu sei que é místico que aconteça, mas eu compartilhei mais para que a gente estejamos vigilantes, porque tem gente que está fazendo de tudo para ver para barganhar com Deus, talvez para conseguir casar dentro da igreja, para veste uma capa de santidade, às vezes para se dar bem, talvez nas finanças. Não sei, eu creio que isso deve ser aplicado. A gente tem que estar atento a isso em todas as áreas da nossa vida, nós tem que estar vigilante quanto a isso. Então eu me peguei pensando nessa reflexão de hoje aí. Então concluí mais aqui um pouco que eu estava pensando também em relação a que muitas vezes, às vezes a gente já tem que estar vigilante para não, como eu falei anteriormente, para a gente não sofrer por causa de outras pessoas mesmo, né, que às vezes mal intencionadas vestem uma capa de santidade, talvez o seu caráter não foi totalmente modificado. Então ela está usando talvez das artimanhas dela ainda do mundo dentro da igreja, ou usando da palavra de Deus, enfim, para conseguir algo ao seu benefício, né? E daí eu me peguei pensando também a questão que muitas vezes muita coisa vai se chegando a nós, né? A gente vai agindo corretamente. Eu creio que as bênçãos de Deus, elas, como diz, nos enriquecem, não acrescenta dores. Eu creio que aquele que negocia honestamente, aquele que está trabalhando justamente pelo seu salário, ele há de conquistar as coisas, mas eu creio que a gente tem que estar muito atento quando muitas vezes as coisas estão dando muito certo na nossa vida. É, sempre vai vir, de algum lugar vai vir uma pedrada, mano. Vai vir um levante do inimigo, tá ligado? Às vezes, é claro que é esforço teu também, mas a gente glorifica a Deus, aquele que tem buscado fazer a coisa certa, conforme os mandamentos de Deus, é aquilo que é correto mesmo, porque se nós amamos o nosso próximo, como pede a palavra de Deus, a gente não rouba, não mata, não trai. Então, a gente está praticando a palavra de Deus se a gente quer agir corretamente, né? Mas o inimigo ele vai usar de alguém para dar alguma pedrada, irmãos. Eu creio que a partir do momento que as coisas estão dando muito certo, em todos os aspectos da vida, financeiramente,
sentimentalmente, dentro do lar, da família, relacionamento, enfim, que envolvendo dinheiro, muitas vezes a gente tem que cuidar, mano. Tem que cuidar, a gente vê se está numa busca incessante até pelas coisas de Deus, e o golpe ele vai vir, mano. Às vezes até por permissão de Deus mesmo, para ver se você vai murmurar, às vezes para abrir os teus olhos, porque às vezes vem aquela perfeição, né? Por isso que a palavra revela que Lúcifer, o diabo, se possível for, ele se transforma em anjo de luz. Um anjo que ele já foi um dia, né? Um anjo do céu, né? E hoje em dia ele é um anjo maligno que está a rodear, né? Procurando quem possa tragar, né? Como é um condenado ao inferno, quer levar outros também, né? Então, diz que se possível ele se transforma em um anjo de luz para nos enganar, né? Então, às vezes, ele vai vir como um pretendente que num relacionamento pode vir com um pretendente, às vezes, de primeira vista perfeito para você, ou um homem ou uma mulher, uma vaga de emprego perfeita talvez para você, mas que talvez isso vai te custar a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento, enfim, talvez a ganância pelo dinheiro possa falar mais alto, mas tudo isso porque às vezes é Satanás mesmo usando alguma pessoa, um inimigo usando pessoas, porque se há pessoas usadas por Deus, também há pessoas que são usadas pelo diabo, porque ele está trabalhando no sentimento das pessoas. Então ele vai usar de alguma pessoa, né, para lançar seta de engano, de mentira sobre a nossa vida. A gente tem que estar vigilante. Quando vem muitas coisas tão perfeitas, a gente tem que estar vigilante. Às vezes pessoas podem olhar com um olhar que a gente é ingrato, talvez, não agradece, enfim, mas em tudo a gente tem que estar vigilante mesmo, como diz a palavra de Deus, para que não sejamos enganados, né? Lubridiados talvez pelos prazeres momentâneos deste mundo e perdendo as bênçãos eternas de Deus, que é para aqueles que adentrarão o céu, né? E pela misericórdia de Deus a gente tem buscado isso, né? Eu não sei para quem eu esteja falando isso, mas que essa palavra, onde ela chegar, ela tem o poder aí que, como diz a palavra de Deus, ela jamais é lançada em vão, vazia, né? Mas ela produz o efeito que lhe apraz. E deixo também para vocês com a base bíblica aí que permanecemos, né? 1 Coríntios 13, permanecemos na fé, na esperança e no amor, mas o maior destes é o amor.